dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe o seu domingo, que seja um dia na paz do Senhor, na presença de Deus, que você desfrute de tudo de bom que Deus tem para você e para a sua família. Estamos meditando nos últimos dias, já faz quase um mês para cá que estamos meditando na vida de Davi, aquele jovem que venceu o gigante, mas que também se tornou rei de Israel. Aquele jovem que fez a diferença, se tornou um homem conforme o coração de Deus. Porém, quando se tornou rei, depois de algum tempo reinando e tendo paz e tendo vitórias, Davi acabou corrompendo o seu coração no pecado. Nós vimos que grande pecado Davi cometeu tomando para si uma mulher que tinha esposo, que não era sua, e tramando para a morte do seu marido. Com isso, Davi atraiu para si e para sua família muita desgraça, muita maldição, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus poupou a vida de Davi e estava reconstruindo com ele a sua história, porém ainda haviam consequências do pecado. Muitas vezes nós queremos que simplesmente seja apagado o passado. Diante de Deus, os nossos pecados são apagados instantaneamente quando nós nos arrependemos. Porém, ainda existem consequências naturais daquilo que nós semeamos. Por exemplo, uma pessoa que viveu de forma dissoluta, sem cuidar, sem planejar, muitas vezes vai ficar endividada. Vai ter contas a pagar, vai ter dívidas a sanar e muitas vezes vai ter que trabalhar um bom tempo até pagar essas dívidas. E isso é natural, porque a pessoa viveu de uma forma sem sabedoria. Assim também uma pessoa que muitas vezes se envolveu com drogas, com bebida, com coisas erradas nesse sentido, quando se arrepende, ainda assim muitas vezes tem os danos físicos, os danos morais, os danos que foram gerados por aquele tempo vivendo no pecado. Deus, porém, transforma a nossa história e nos ajuda a reconstruir, porém ainda temos que lidar com as consequências do pecado. E temos que lidar com a sabedoria que vem de Deus, pois Ele nos dá discernimento para superarmos agora com uma nova natureza aquilo que nós mesmo causamos com as nossas mãos. Nós vimos que o pecado de Davi, ele foi um pecado de dois tipos. Foi um pecado na área sexual, mas também foi um pecado no sentido moral, ético. Ele usou de injustiça e tirou a vida de um homem. E por causa disso ele atraiu vários tipos de maldição para a sua vida. E uma delas nós vamos ver o que vai acontecer no capítulo 15 de 2 Samuel, quando seu filho mais velho, chamado Absalão, que um dia seria rei em Israel, decide criar uma revolta para derrubar Davi de seu trono. E então ele trama de uma forma inescrupulosa um modo para derrubar seu pai do trono. Nós já vimos que isso tem muito a ver com a raiva que ele tinha pelo fato do pai não ter feito nada quando a sua irmã foi violentada, estuprada por um outro filho de Davi. Ele guardou essa mágoa no coração. A mágoa, se ela não for curada, ela vira vingança. E isso atrai também desgraça para a família. Deus é um Deus de reconciliação, de perdão, e Ele não quer nada disso. Mas esse filho de Davi, chamado Absalão, certamente ele pensava que o seu pai também havia agido de forma injusta com a sua irmã, mas também no caso daquele homem. E o filho de Davi certamente via motivos, não via motivos para agir ele com honestidade com seu pai, uma vez que seu pai havia agido com desonestidade com algumas pessoas. Certamente ele justificava o seu erro nos erros do seu pai. Isso, biblicamente, não é aceito. Você não pode errar e justificar o seu erro porque o outro errou. Não, Deus nos chama para uma vida reta. E a Bíblia diz que ninguém poderá justificar o seu erro no erro do outro, mas cada um será julgado pelas suas próprias ações. Então, aqui em 2 Samuel, capítulo 15, eu quero ler com você
alguns trechos, nós vemos de que forma Absalão tramou contra o seu pai. Capítulo 15, no versículo 1 em diante. Diz assim: depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se pela manhã, parava à entrada da porta a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo. Chamava ele Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E a pessoa respondia: sou desta cidade, desta tribo. E eu vou parar aqui só para explicar. Naquela época, o rei ele era também juiz. Então, quando as pessoas tinham uma situação, um problema, um desentendimento, ou alguma coisa que precisava resolver, vinha até o rei para conversar. O que Absalão fez? Absalão ficava na porta do palácio de Davi, do seu pai, e antes que as pessoas entrassem, ele conversava com as pessoas. Então Absalão lhe dizia, versículo 3, olha, tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E dizia mais Absalão: quem me dera eu ser o juiz dessa terra, para que visse a mim todo homem que tivesse uma demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se achegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava o homem e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ter ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Olha só, imagina, vinham pessoas de toda parte pedir que Davi julgasse uma questão. Nem sempre as questões eram justas, nem sempre a pessoa tinha razão. Obviamente, muitas vezes o rei dizia: olha, você não tem direito no que você está pedindo. E aí Absalão ele era um populista. O que é o líder populista? É aquele líder que diz para as pessoas que vai dar para elas tudo o que elas querem. Gente, nem sempre o que as pessoas querem é algo bom. Nem sempre o que as pessoas pedem para um governante é possível, ou é legítimo, ou é justo, ou é legal. Nem sempre está dentro das leis. Sempre que alguém vem com uma questão para nós, do outro lado tem outra pessoa com outro ponto de vista. Um bom juiz precisa pelo menos ouvir os dois lados. E essa lição serve para todas as pessoas aqui que têm autoridade. Se você é um professor, se você é um pai, uma mãe, se você é um juiz, um advogado, se você é um policial, se você é um chefe numa empresa, seja lá onde você está, governante, político, prefeito, vereador, ouça os dois lados. Não seja um populista como o Absalão, que sempre diz para as pessoas que elas têm razão e sempre apoia a causa delas sem conhecer o outro lado, simplesmente para ter o apoio das pessoas. Nós vivemos hoje num país democrático, onde as pessoas votam, tem eleições, e muita gente rouba o coração das pessoas prometendo para elas coisas mentirosas. Muitos políticos são assim, chamam as pessoas e dizem que vão dar para elas o que elas querem. Gente, mas nem sempre o que elas querem é bom, nem sempre é justo, nem sempre é reto e nem sempre o governo vai poder manter isso a longo prazo. Se a gente der tudo que as pessoas querem, ninguém mais vai trabalhar, ninguém mais vai precisar se esforçar e a gente vai estar daqui a pouco alimentando uma nação com algo que é insustentável a longo prazo. As pessoas precisam de oportunidade para trabalhar, para se sustentar, para construírem sua vida digna e precisam de um juízo justo e reto. Depois nós vamos ver que além de Absalão, então, ganhar o coração das pessoas de uma forma desonesta, Absalão mente para o seu pai dizendo que está indo para a cidade de Hebrom para fazer um voto a Deus. Mas na verdade ele está tramando um golpe militar. E quando ele chega em Hebrom, ele se proclama rei e ganha o apoio do povo de Hebrom, porque ele havia levado seus soldados, seus amigos para lá. E lá em Hebrom ele cria um governo paralelo. E gente, isso não agrada a Deus. Deus não é Deus de revolta, Deus não é Deus de divisão. A Bíblia diz que a divisão ela não agrada a Deus.
Então você criar uma revolta, tramar um jeito para tomar o poder, para derrubar o seu chefe, não agrada a Deus. Versículo 13 diz assim: então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele. Olha só, o que Davi vai dizer? Isso aqui é muito forte. Porque chega a notícia para o rei dizendo que o filho dele tramou um golpe e que o povo está apoiando seu filho. O rei podia dizer: vou resistir, vou montar um exército, vou lutar contra o meu filho. Mas olha o que Davi diz a todos os homens que estavam com ele: levantai-vos e vamos fugir daqui, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não vos alcance de súbito e lance sobre vós algum mal e venha ferir a cidade ao fio da espada. Então os homens do rei disseram: eis que aqui estão seus servos para tudo quanto decidir o rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei apenas 10 concubinas para cuidarem da casa. Sabe, o rei Davi podia ter ficado e feito uma guerra, mas ele percebeu que muita gente ia morrer. Ele disse: olha, vai ter sangue derramado, vai ter gente morta, vai ter violência. Eu não quero violência, eu não quero que a cidade sofra. Eu prefiro sair e fugir do que ver a cidade ser destruída, do que ver os meus filhos, do que ver minha família. Tem vezes que um homem de Deus precisa fugir da guerra, porque às vezes aquela guerra não é justa, aquela guerra não veio de Deus. E é interessante, depois nós vemos aqui que Davi foge, e quando ele saem muitas pessoas com ele da cidade, e sai inclusive um homem chamado Itai. Itai, ele era um geteu. Os geteus, eles eram de Gate, da cidade de Gate, que Davi havia conquistado, e muitos geteus vieram morar e serem servos de Davi em Jerusalém. E aí é interessante que Itai, junto com o seu povo, decidem sair junto com Davi. E olha o que Davi responde para ele no versículo 19. Disse, pois, o rei Davi a Itai: por que você irá também conosco? Volta e fica para ver para quem vier a ser o rei, pois tu és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem e por acaso eu te levaria hoje conosco a vaguear, sendo que nem mesmo eu sei para onde vou? Volta, pois, e faça voltar também teus irmãos contigo. Olha o que ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, o meu senhor, no lugar em que o rei estiver, o meu senhor, seja para a morte ou para a vida, lá também estará o seu servo. Este Itai, Davi havia tirado ele, havia conquistado a cidade, mas havia dado para ele uma segunda chance de reconstruir a vida com Davi. Enquanto o filho de Davi foi desleal, nós vemos aqui um estrangeiro, uma pessoa de outro povo sendo leal a Davi. Isso já demonstra o coração da pessoa. Nós vemos que diante de uma situação difícil, podemos conhecer o coração das pessoas. Que você e eu possamos ser pessoas leais. Leais àqueles que nos ajudaram e leais a Deus. Não apenas quando tudo está bem. É fácil seguirmos o Senhor, é fácil guardarmos seus mandamentos quando tudo está bem. Mas e quando vierem os dias maus? Quando vierem as perseguições, os dias de dificuldade, nós vamos fugir, nós vamos nos aliar a este mundo, ou nós vamos buscar agradar o Senhor até o fim? Na lição de hoje nós aprendemos muito. Nós aprendemos sobre lealdade, sobre falsidade, sobre populismo, sobre buscar agradar a Deus ou agradar os homens. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas guiadas por um interesse de poder acima do caráter. De que adianta ter o poder diante dos homens se esse poder não vem de Deus? Nós vamos ver o que vai acontecer com Absalão. Infelizmente, Absalão vai morrer. Não pelas mãos de Davi, mas ele vai morrer. E o trono vai voltar para Davi, pois Davi foi leal a Deus. Davi não se agarrou no seu poder,
não ficou tão preocupado com o poder. Davi foi leal ao Senhor. Davi buscou a Deus em primeiro lugar. Davi não se importou com seu cargo acima da sua fidelidade aos princípios de Deus. Ele não fez uma guerra para ficar com o poder que ele tinha, mas ele entregou nas mãos do Senhor o seu futuro e Deus o abençoou. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor hoje nos livre de todo tipo de divisão, contenda, briga por poder. Nos livre, Senhor, de sermos pessoas que tramam pelas costas dos outros. Pedimos que o Senhor também faça justiça quando nós somos injustiçados. Pedimos que o Senhor nos dê um coração leal às pessoas que nos ajudam, mas também leal, Senhor, a Ti. Que possamos Te honrar, Te respeitar e viver os Teus propósitos, os Teus projetos, mesmo quando as coisas estão difíceis. Que o Senhor seja o nosso Deus todos os dias. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos nesse domingo também, Senhor, que as famílias possam Te buscar, ir à igreja, Te conhecer, andar contigo. Pedimos, Senhor, dá a cada pai de família lealdade com os propósitos que o Senhor colocou no coração. Honra, respeito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos em mais uma lição na Bíblia.